Olá a todos, meu nome é Rita de Cássia Pessotti e é uma honra grande estar gravando esse vídeo aqui para a Divisão de Produtos Naturais da Sociedade Brasileira de Química, a convite do professor Dr. Riley Borges. Bom, primeiramente, obrigada por esse convite. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês a respeito do trabalho que eu desenvolvi durante meu pós-doutorado, em que eu realizei um estudo químico ecológico da interação entre actinobactérias e besouros semissociais. Esse trabalho ele foi desenvolvido no laboratório do Dr. Matt Traxler, na University of California, Berkeley. Bom, primeiramente, um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Eu me formei em 2011 em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Durante minha graduação, eu realizei um intercâmbio acadêmico na Universität Tübingen, na Alemanha. Em 2011, eu dei início ao meu doutorado direto em Ciências com ênfase em produtos naturais e microbianos, pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, também na USP, sob a orientação da professora doutora Mônica Talarico. Durante meu doutorado, eu realizei um estágio sanduíche na Harvard Medical School, sob a orientação dos doutores Roberto Coulter e John Clardy. Em 2016, eu finalizei meu doutorado e logo em seguida dei início ao meu pós-doutorado em Química Ecológica, pela University of California, Berkeley, sob a orientação do Dr. Matt Traxler. No finalzinho do meu pós-doutorado, nós publicamos esse artigo na eLive, em que eu convido a todos a lê-lo na íntegra, e hoje aqui nessa apresentação, então, eu vou falar a respeito desse trabalho aqui. Bom, desde o início da minha trajetória acadêmica, eu tenho estudado actinobactérias. Actinobactérias são bactérias filamentosas, que atraem muita atenção, não só apenas devido ao seu fenótipo muito bonito e diverso, como vocês podem ver aqui nessas imagens que eu coloquei para vocês, mas também pela sua grande capacidade de biosintetizar produtos naturais, com estruturas complexas e diversas e com uma grande gama de atividades biológicas. Então, as actinobactérias têm sido estudadas sob essa ótica de produtos naturais há várias décadas. E na última década em particular, as actinobactérias têm recebido uma atenção especial, com um foco diferente na área de química ecológica. Isso porque tem sido observado que actinobactérias frequentemente estabelecem interações ecológicas com insetos, como vespas, abelhas e formigas. E diversos estudos têm demonstrado que as actinobactérias elas podem desempenhar um papel de defesa química, em que, através da secreção de produtos naturais antimicrobianos, elas conferem uma proteção contra patógenos aos seus hospedeiros. Bom, aqui nós investigamos essa questão de interações ecológicas e química ecológica em um novo modelo inseto actinobactéria, em um besouro semissocial, representado aqui nessa foto. Então, hoje eu vou mostrar para vocês pontos que eu irei discutir. A diversidade de actinobactérias que eu encontrei associada a esse besouro, a diversidade de produtos naturais, tanto in vitro quanto in situ, neste modelo, e eu vou falar também um pouquinho a respeito dos ensaios desenvolvidos para a investigação química ecológica deste novo modelo. Bom, esses besouros são conhecidos como best bugs. E eu peço licença para utilizar esse termo em inglês, porque realmente não tem uma tradução, tá? Esses besouros, eles são nativos dos Estados Unidos. E nós aqui no Brasil nós temos besouros com uma morfologia bem parecida, só que não é a mesma espécie, tá? A espécie que eu trabalhei se chama Odontotenius disjunctus. Esses besouros, eles habitam no leste dos Estados Unidos. Eles moram e consomem madeira em decomposição e eles são semissociais. Então, ao longo do seu ciclo de vida, eles habitam o mesmo tronco em decomposição, em que eles dividem esse espaço entre os pais e a sua progênie. Esses besouros, além de comer madeira, eles são coprófagos também, ou seja, eles comem as próprias fezes. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês que as fezes é um material muito abundante nesse sistema. Os excrementos desse besouro, conforme eu fui estudando mais a fundo sobre esse besouro, eu vi que é um material central nesse sistema. Então aqui eu estou mostrando para vocês 3 estágios do desenvolvimento desse besouro. Aqui nós temos a larva, a pupa e o adulto. Aqui a pupa está dentro da câmara pupal, como vocês podem ver essa estrutura aqui. E nos 3 estágios, vocês podem ver que os indivíduos estão em contato muito próximo com as suas fezes. Então aqui nós temos um túnel, tá? Aqui é uma madeira, aqui seria vazio, que é onde o besouro comeu e construiu esse túnel. Só que todo esse material que vocês estão vendo são fezes, tá? Todo esse material aqui também são excrementos do besouro e a própria câmara pupal, ela é construída com este material. E aqui nós podemos ver um adulto caminhando sobre um tapete, então, deste material. Então, realmente, vocês podem ver que os besouros eles não se preocupam em eliminar
esse material das suas galerias para mantê-las limpas. Não, esse material realmente se acumula dentro das galerias desse besouro. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que as fezes, na verdade, são uma rica fonte de nutrientes, tá? Porque elas possuem nitrogênio e madeira parcialmente digerida. Isso porque micro-organismos que habitam o intestino desse besouro, eles são capazes de fixar nitrogênio e de digerir componentes da madeira. Então, quando comparado ao material ao seu redor, as fezes representam um material de alto teor nutritivo, tá? Quando comparado com a madeira de decomposição ou com o solo ao redor, por exemplo. Então, não é à toa que os besouros eles comem as próprias fezes, como eu falei para vocês, né? Porque é realmente uma fonte nutritiva importante nesse sistema. Inclusive, as fezes são a única fonte de nutrição das larvas, porque elas não são capazes ainda de mastigar a madeira. Então, nós hipotetizamos que, caso realmente haja actinobactérias metabolicamente ativas, né, secretando produtos naturais antimicrobianos nesse sistema, que as fezes seriam um material que isso poderia acontecer, justamente por ser bem abundante nesse sistema e por ser rica em nutrientes. Então, as fezes se tornaram um material central do nosso estudo. Bom, eu dividi essa apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou contar sobre as actinobactérias cultiváveis e o metaboloma associado ao besouro Best Bug ao longo da sua distribuição geográfica. E na parte 2 eu vou contar um pouquinho sobre a química ecológica no modelo Best Bug Actinobacterias. Então, começando pela parte 1. Bom, esse trabalho ele se iniciou através da realização de trabalho de campo, tá? Então, eu queria realmente estudar esse besouro e as actinobactérias associadas de uma forma assim que se aproximasse bem à realidade, né, do meio ambiente. Então, durante um mês eu fiz uma viagem ao longo de 16 estados, buscando então galerias no meio ambiente, né, buscando esses besouros e coletando material e levando para o laboratório para posterior estudo. Bom, essa viagem não foi extremamente bem sucedida. Eu fui capaz de detectar, né, de encontrar 22 galerias desse besouro, em que eu coletei então o material. E aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho, né, como que é esse besouro nessas galerias no meio ambiente e o que foi essa coleta. Então aqui primeiro é um vídeo para vocês verem, né, os besouros caminhando dentro de uma galeria que eles mesmos construíram, né? E aqui todo esse material ele é composto de fezes e também de laços de madeiras provenientes da mastigação dos besouros, tá? Aqui sou eu coletando, né? Esse tronco aqui possui galerias desses besouros. Então aqui desses troncos, né, eu coletei fezes acumuladas de dentro da galeria. E eu também coletei fezes recém-produzidas. Então, tanto larvas quanto besouros eu coloquei dentro de placas de Petri. Deixei alguns minutos para que eles produzissem fezes. Então, depois eu coletei esse material. Em alguns raros momentos que eu tive a sorte de encontrar a câmara pupal, eu coletei esse material também para posterior análise. Bom, então, né, chegando no laboratório com todo esse material, a primeira pergunta que a gente fez foi a mais básica, né? Há actinobactérias associadas a esse besouro? Para responder essa pergunta, então, nós realizamos o isolamento de micro-organismos focando em actinobactérias, tá? De fezes acumuladas nas galerias, fezes recém-produzidas por larvas e adultos, câmara pupal e pupa, e também madeira das galerias. Aí depois a segunda pergunta, as actinobactérias produzem compostos antimicrobianos? Para responder essa pergunta, a gente realizou um ensaio simples de antagonismo em placa, tá? Utilizando Bacillus subtilis e Candida albicans como indicadores de bioatividade, aqui, né, buscando pela presença de compostos antibacterianos e antifúngicos. E depois de todos esses experimentos, então, nós somos capazes de construir uma biblioteca, então, composta de 339 linhagens de actinobactérias, em que 76% delas mostraram algum tipo de bioatividade in vitro, tá? Então, isso foi um resultado bem animador, porque mostrou pra gente que realmente nesse sistema, nesse modelo actinobactéria besouro, há um potencial para estar ocorrendo defesa química. A terceira pergunta, então, foi: há produtos naturais antimicrobianos nas galerias do besouro, ou seja, in situ? Porque aqui tudo até então são resultados in vitro, né? Então aqui nós nos questionamos,
se esse resultado observado in vitro seria relevante no meio ambiente, né? Então, por isso nós queríamos ver se conseguiríamos detectar produtos naturais em amostras coletadas no meio ambiente. Então, para responder essa pergunta, né, voltar aqui, eu faço sempre uma analogia que responder essa pergunta é como se fosse tentar encontrar uma agulha num palheiro, né? Porque realmente a detecção de produtos naturais nessas matrizes complexas é bem desafiadora, né? Então, o que nós fizemos para tentar, né, detectar esses produtos naturais foi primeiro gerar alvos, né? Que quando a gente sabe o que a gente busca, fica mais fácil encontrar, né? Então, o que eu fiz primeiro foi uma análise do metaboloma das actinobactérias isoladas. Então, cultivei elas in vitro, fiz extração com solventes orgânicos e depois realizei por LCMS, CMS, uma análise de Untargeted Metabolomics, para realmente ver o perfil químico dessas bactérias, ver quantos produtos naturais eu seria capaz de anotar, né, de identificar. E depois de todo esse trabalho, nós vimos que actinobactérias encontradas então, nas fezes do besouro Best Bug, elas produzem uma grande variedade de produtos naturais in vitro. Então, como vocês podem ver aqui, nós fomos capazes de identificar nessas culturas in vitro 25 produtos naturais, com estruturas bem diversas. Bom, então essas moléculas aqui, né, esses compostos, eles se tornaram os nossos alvos para a investigação in situ. Então, nós sabemos que as actinobactérias isoladas das fezes de besouro no meio ambiente, in vitro elas são capazes de produzir esses produtos naturais. Então, agora nós partimos para nossas amostras de fezes do meio ambiente para ver se conseguiríamos, então, detectar esses mesmos compostos. E para nossa alegria, né, nós fomos capazes de identificar vários desses produtos naturais, tá? Então, aqui é o mapa dos Estados Unidos. E cada círculo desse representa uma galeria. E cada círculo colorido representa um composto detectado. Então, como vocês podem ver, nós fomos capazes de detectar vários compostos diferentes. E muitos deles, né, eu quero chamar a atenção aqui, por exemplo, da angusciclinona, que é um composto que foi extremamente comum. A gente detectou esse composto em quase todas as galerias, só não detectamos em uma delas. Ou seja, se algum dia você for nos Estados Unidos e fizer uma caminhada, né, no meio de uma floresta e encontrar esse besouro, a chance que ele contém angusciclinonas é muito alta. Então, com essa análise, nós vimos que produtos naturais com atividades antimicrobianas são comuns em galerias do besouro Best Bug, na natureza. Bom, enquanto estávamos fazendo esse estudo, nós reparamos que a detecção desses produtos naturais foi redundante entre as linhagens de actinobactérias isoladas de pontos geograficamente distantes, né? Isso poderia ser explicado em dois cenários, né? Um cenário é que o besouro ele está adquirindo do meio ambiente a todo momento bactérias que são capazes de produzir os mesmos compostos, né? Talvez tenha alguma seleção por bactérias que produzem esses compostos específicos, ou em um segundo cenário que os besouros estão mantendo dentro de suas galerias as mesmas linhagens de bactérias que estão sendo repassadas de geração em geração. Então, para investigar essas questões, nós realizamos um estudo filogenético, tá? Nós construímos uma árvore filogenética utilizando 4 genes. Essa é a árvore que nós construímos com alguns micro-organismos representativos. E essa árvore ela foi anotada com os compostos identificados, né? São esses anéis mais externos, com a origem geográfica, que é esse anel colorido, né? Então, de qual estado foi isolada essa linhagem específica, e da fonte, né? Então, se essa linhagem ela foi isolada de fezes que se acumulam nas galerias, ou fezes recém-produzidas, ou da câmara pupal, por exemplo. E conforme nós fomos anotando essa árvore, nós reparamos que 3 clados se destacaram, né? Então, os 3 clados são o Streptomyces spadonus, o Streptomyces celostaticus e o Streptomyces scopularis. E esses clados se destacaram para a gente porque eles representam candidatos
de membros estáveis nessa comunidade, ou seja, membros que podem estar sendo repassados de geração a geração. Isso porque esses 3 clados, eles foram isolados tanto de larvas quanto adultos, de galerias distantes, né, tão distantes quanto 2.000 quilômetros. Eles apresentaram sequências gênicas quase idênticas, como vocês podem ver aqui na árvore filogenética, né, são bem próximas essas linhagens, né, dentro de cada clado. E essas linhagens dentro de cada clado, elas produziram in vitro os mesmos compostos identificados, né? Como vocês podem ver aqui, o Scopolides produziu anociclinonas, o Streptomyces allostaticus produziu bafilomicinas, e o Streptomyces pagans produziu filipinas, e quase todos eles produziram actinomicinas. Portanto, é mais provável que pelo menos esses 3 clados estejam sendo repassados ao longo de gerações desse besouro, né, e assim sendo distribuídos geograficamente, do que pensar num cenário que essas mesmas linhagens tão parecidas estejam sendo readquiridas do meio ambiente ao seu redor diversas vezes ao longo da história evolutiva desse besouro. Bom, então, como conclusões da parte 1, nós temos que os besouros Bestbug, eles se associam a actinobactérias diversas. Essas actinobactérias, elas produzem grande diversidade de produtos naturais, tanto in vitro quanto in situ, e que pelo menos 3 espécies de actinobactérias, elas possuem uma associação estável com esse besouro. Partindo agora então para a parte 2, né, a respeito de química ecológica no modelo Bestbug actinobactérias. Bom, então eu mostrei para vocês, né, que há diversas actinobactérias nesse sistema e que elas produzem uma grande gama de produtos naturais com atividades antimicrobianas. E aí fica a questão, né, será que as actinobactérias elas podem contribuir com a higiene das galerias do meio ambiente? Ou seja, será que elas conseguem auxiliar o besouro a manter infecções bem longe de suas galerias? Para responder essa pergunta, eu tive a ajuda dessa excelente aluna, Jill Rizzo, que ela me auxiliou no desenvolvimento de um novo ensaio biológico, em que a gente pudesse testar interações microbianas diretamente em fezes de besouros. Para minha sorte, durante o meu trabalho de campo, eu encontrei esse besouro morto que tinha esse material meio esbranquiçado saindo de dentro do seu corpo. Eu coletei esse besouro, levei para o laboratório e fui capaz então de isolar desse material esse fungo aqui, o Metarrhizium manisopli, que eu chamei de linhagem P287, que ele é um entomopatógeno de diversos insetos. Então, poderia ter sido então, a causa da morte desse besouro. Eu também isolei Metarrhizium manisopli de fezes coletadas de dentro da galeria, e essa linhagem chamei de linhagem P016. Portanto, agora eu tenho em mãos 2 linhagens de um fungo que ele é conhecido por ser entomopatógeno, que ele foi isolado diretamente desse modelo, né, desse besouro. Bom, e para o desenvolvimento desse ensaio, eu escolhi 3 representantes das actinobactérias encontradas nas fezes desses besouros: o Streptomyces padanus, o Streptomyces scopolides e o Streptomyces californicus. E eu selecionei esses 3 Streptomyces porque eles produziram in vitro grande parte dos produtos naturais que nós detectamos in situ. Então, o que consistiu esse ensaio? Foi um ensaio extremamente simples, na verdade, tá? Em que nós colocamos pedaços, né, dos excrementos desse besouro dentro de microtubos de 200 microlitros, inoculamos os micro-organismos em água, então a própria água da inoculação forneceu a umidade necessária que se assemelha à umidade encontrada nas galerias no meio ambiente. E nós então incubamos esses microtubos por 7 dias a 30 graus, que essa é uma temperatura bem similar à temperatura média que eu observei nas galerias no meio ambiente. Então, aqui para vocês verem, né, aqui são fotos tiradas em microscópio. Então, essa aqui é fezes sem nenhuma adição de micro-organismos. Aqui, quando eu adicionei isoladamente as 2 linhagens de Metarrhizium manisopli, vocês podem ver que elas cresceram muito bem, né, nesse substrato, em que elas possuem um fenótipo diferente, nessa linhagem que ela cresce mais rapidamente do que essa. E aqui os nossos 3 representantes de actinobactéria, também vocês podem ver que eles cresceram muito bem nesse substrato, e todos têm um fenótipo um pouquinho diferente entre si, né?
Então, nós pudemos ver que tanto actinobactérias quanto entomopatógenos, eles foram capazes de crescer nos excrementos, né? Então, mesmo quando a única fonte de nutriente são as fezes de besouro, esses 5 micro-organismos selecionados, eles todos conseguiram crescer muito bem. Para realizar esse ensaio, então, eu cultivei cada linhagem selecionada individualmente e eu também cultivei essas linhagens em combinações aos pares, né? Visando ver se a presença de algum desses Streptomyces poderia inibir ou afetar de alguma forma o crescimento desses entomopatógenos. Bom, então aqui foi o nosso resultado, né? Então, após 7 dias de incubação, nós quantificamos a quantidade de Metarhizium anisopli. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos as duas linhagens de Metarhizium, e aqui é o crescimento, né? Então, quando estão sozinhas dentro de um microtubo, na presença de fezes, ambas linhagens foram capazes de crescer, né, de se multiplicar. Aqui foi quando nós não adicionamos fezes, foi só o Metarhizium anisopli em um tubo vazio. E nesse caso não houve crescimento, mostrando então que o Metarhizium anisopli realmente está utilizando as fezes como substrato de crescimento. E aqui então, quando nós adicionamos cada um dos Streptomyces, né? Então nós podemos ver aqui que quando há um Streptomyces presente, o crescimento do Metarhizium anisopli, né, o entomopatógeno, é impactado negativamente. Portanto, essas actinobactérias selecionadas, elas foram capazes de inibir o crescimento de entomopatógenos. Então, depois de finalizado esse ensaio, né, depois da contagem dos micro-organismos, eu realizei uma extração com solvente orgânico, para ver se eu conseguiria detectar algum dos produtos naturais que haviam sido previamente produzidos in vitro, né, em meio de cultura, para ver se sob essa condição, além de crescer, esses micro-organismos também estão expressando seu metabolismo secundário, para ver então se de repente os produtos naturais teriam algum papel na inibição do crescimento desses entomopatógenos. Então, o que eu observei foi, vou aqui primeiro mostrando para você o que eu usei como padrão, tá? Então, aqui nós temos os 3 Streptomyces, em que eu primeiro cultivei eles em meios de cultura, né, padrão de laboratório, fiz a extração, misturei os extratos e analisei pelo LC-MS, e aqui nós podemos ver que nós detectamos actinomycinas e filipinas, que são produzidas pelos Streptomyces pádurus. Nós detectamos monactina e alteramida B, que são compostos produzidos pelos Streptomyces californicus, e o Sta21, que é uma angociclinona produzida pelos Streptomyces scopolyrides. Quando então eu extraí as fezes do besouro em que o Metarhizium anisopli estava crescendo, nenhum desses compostos foi detectado. Quando eu analisei fezes em que havia crescimento tanto de Metarhizium quanto de Streptomyces pádurus, então eu fui capaz de detectar ambos dos compostos que eu detectei in vitro, né, em meios de cultura, sendo produzidos pelos Streptomyces pádurus. Quando eu analisei as fezes em que tanto o Metarhizium quanto o Streptomyces californicus havia sido cultivado, eu detectei então aqueles 2 compostos que são produzidos por Streptomyces californicus. E a mesma coisa para os Streptomyces scopolyrides quando crescendo em conjunto com o Metarhizium em fezes. Portanto, o que a gente pode, né, observar disso é que, além de crescer muito bem nesse substrato, quando apenas esse substrato está disponível, ainda assim esses Streptomyces eles são capazes de expressar o seu metabolismo secundário e produzir esses compostos com atividades antimicrobianas, mesmo sob essa condição que é extremamente similar às condições encontradas no meio ambiente. Ou seja, esses compostos com atividade antimicrobiana, eles podem então estar envolvidos no controle de entomopatógenos nas galerias. Bom, então, como conclusões da parte 2, nós temos que actinobactérias associadas ao besouro Best Bug, elas se multiplicam e biosintetizam produtos naturais antimicrobianos quando crescem diretamente em excrementos de besouros no laboratório. E que eu só quero relembrar a vocês que esse material, né, os excrementos de besouros, o material mais abundante dentro das galerias desse besouro, tá? Então, é um material extremamente relevante nesse modelo. E nós mostramos também
que as actinobactérias associadas a esse besouro, elas previnem a multiplicação de entomopatógenos nos excrementos dos besouros, podendo então auxiliar na higiene de suas galerias. Isso confere proteção não só a uma importante fonte de nutrientes para os besouros, mas também ao seu estágio pulpal. Então, relembrando, né, esses besouros eles são coprófagos, então esses excrementos, na verdade, são uma fonte de nutriente importante nesse sistema, né? Lembrando que é a única fonte de nutrição das larvas, inclusive. E a câmara pulpal que protege a pulpa, ela é composta por esse material também. Então, quando vocês veem essas fotos, eu quero que vocês vejam isso, na verdade, né? Então, não apenas excremento do besouro, mas um ambiente em que há uma grande diversidade de actinobactérias e uma grande diversidade de produtos naturais com atividades antimicrobianas. Então, nós hipotetizamos que os besouros, eles mantêm esse material dentro de suas galerias, acumulando em suas galerias como uma forma de proteção, né? Que seria uma defesa química ofertada pelas actinobactérias que habitam esse material. E para mais detalhes, né, desse estudo, por favor, leiam, né, o artigo que nós publicamos. Há muitos outros aspectos que eu não tive tempo de tratar aqui com vocês. Outros ensaios também, a gente estudou sinergismo e antagonismo entre esses compostos detectados in situ, por exemplo. Então, assim, recomendo realmente a leitura. E eu quero aproveitar também, brevemente, só recomendar uma outra leitura, que é um trabalho que eu desenvolvi com a minha ex-aluna de doutorado, a Bridget Hansen, em que ela estudou micro-organismos associados aos nódulos de plantas leguminosas. E foi bem interessante que, através da utilização de uma metodologia de Untargeted Metabolomics, nós fomos capazes de descobrir esse novo composto que nós nomeamos de Britacidin. Então, assim, eu recomendo essa leitura para vocês aprenderem sobre esse sistema, que é realmente muito interessante, e verem como nós utilizamos essa ferramenta para a descoberta de novos produtos naturais. Bom, gostaria então de agradecer mais uma vez a Divisão de Produtos Naturais da Sociedade Brasileira de Química por esse convite. Gostaria de agradecer, obviamente, ao Traxler Lab por ter permitido desenvolver esse trabalho. Aos nossos colaboradores também, Owen Brody e Javier Serra Navarro, por ter nos dado o início, nos ajudando muito no início desse projeto. Ao apoio financeiro. A professora doutora Mônica Talarico Pupo e o seu laboratório, o Laboratório de Química de Micro-Organismos, o LQMO, que eles me ofereceram, né, todo o alicerce e inspiração para que esse trabalho pudesse ser desenvolvido. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, se tiverem alguma dúvida ou quiserem discutir o tema, aprender mais, né, ouvir mais sobre esse trabalho, aqui está o QR Code para o meu LinkedIn, então sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, tá? Então, muito obrigada.